Eu quero, meus irmãos, me apegar a 5 versículos dos Salmos 40 para termos uma reflexão nesta tarde, para recebermos do Senhor uma palavra nesta tarde. Salmos 40, do 1 ao 5, diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que o Salmos 40 é um salmo atribuído a Davi. E Davi foi aquele homem que foi poeta, músico, guerreiro, rei, servo, né? Salmista. E para você ter uma ideia, são atribuídos a Davi 73 salmos. E um deles é esse aqui, o Salmos 40, onde Davi relata que ele chegou ao fundo do poço. Os eruditos bíblicos eu vi que nenhum quis demonstrar ou falar qual foi a grande adversidade de Davi aqui. Alguns até citam algumas coisas, mas não tem claramente qual foi o problema, qual foi a luta que Davi aqui estava enfrentando quando ele relatou os Salmos 40. Mas uma coisa é certa, Davi vai dizer aqui que ele chegou ao fundo do poço. Ele chegou em um momento dificílimo da sua vida. Mas o maravilhoso desse texto, no Salmos 40, é que Davi ele veio mostrar o que ele fez para sair daquela situação tão difícil. Até porque eu li para você aqui, ele diz assim no versículo 2: Tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Então perceba que Davi, ele está aqui como se estivesse conjecturando ele no fundo do poço. É um momento dificílimo. Mas o que eu louvo a Deus exatamente é no versículo 1, porque mostra o que Davi fez para se sair desta situação, para escapar desse momento tão difícil. Ele disse que ele pediu socorro ao Senhor. E nesse socorro que ele pede, ele não ficou inquieto, mas ele pediu e esperou com confiança, com paciência no Senhor. Essa é uma colocação maravilhosa de Davi aqui, porque nos deixa um ensinamento poderoso. Poderoso. Pedir socorro e depois aguardar com confiança no Senhor, sabendo de que o Senhor irá agir a favor daquele que recorre a ele. Porque quando Davi aqui no versículo 2 diz que estava no fundo do poço, que estava realmente num tremendal de lama, mas o versículo 1 ele começa dizendo o seguinte: esperei com paciência. Tem traduções que diz com confiança no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então Davi, no momento tempestivo da sua vida, ele recorreu a Deus, ele pediu ajuda a Deus, ele bateu na porta certa. Quando eu falo que Davi bateu na porta certa, porque tem pessoas diante do seu problema que têm falado a um e a outro o seu problema, pessoas que não podem ajudar, pessoas que apenas escutam a notícia, fica até interessante em ouvir, gosta de ouvir, mas nada podem fazer.
São as portas erradas que muitas pessoas batem. Pessoas que estão passando alguma adversidade, aí conta o problema a um, conta o problema a outro, sai contando a um e a outro, e ninguém faz nada. Davi, ele disse que ele pediu socorro a Deus. E aí já entra a aprendizagem desta tarde. Peça socorro ao Senhor. Fale com Deus. Peça ajuda ao Senhor. Será que eu nesta tarde eu possa... Eu venha estar falando ao coração de alguém que está enfrentando alguma adversidade, algum problema, alguma dúvida, alguma decisão que você precisa tomar e não está sabendo o que fazer? E agora? Você vai falar com quem? Vai bater na porta de quem? Bate na porta do céu, na porta da graça. Fale com Deus. Ele vai te ajudar, Ele vai te mostrar, Ele vai te guiar ao caminho correto. Porque o mal exatamente é esse. São pessoas que enfrentam problemas, pessoas que passam por lutas e vivem aí, ao invés de clamar a Deus, de pedir ao Senhor, é aquele que pode realmente nos ajudar, sair contando a unha ao outro, aos outros, os seus problemas, as suas lutas. Davi não. Davi, quando se viu num momento difícil da sua vida, ele clamou ao Senhor, ele pediu ajuda ao Senhor. E outro ensinamento poderoso dessa tarde é, além de ele ter pedido ajuda ao Senhor na porta certa, ele passou a esperar com confiança no Senhor, com paciência no Senhor. Porque tem pessoas muitas vezes que até batem na porta certa, mas não descansam. Porque quem sabe não confia. Porque quem confia, descansa. Eu tenho falado isso aqui. Se você tem pedido algo ao Senhor, se você está esperando algo da parte de Deus, descanse o seu coração. Olha um louvor que nós cantamos aqui agora há pouco. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Então aquele que pede ajuda ao Senhor, que pede algo a Deus, deve esperar com paciência no Senhor, com confiança no Senhor. Porque aquele que você pede é fiel para te ajudar, para fazer na nossa vida. Então foi exatamente isso que Davi fez. Foi o segredo da vitória de Davi, de pedir a pessoa certa, bater na porta certa e descansar com confiança. Porque ele sabia que aquele que ele pediu é fiel para lhe ajudar. Então perceba uma coisa. O versículo 1 começa Davi, no Salmos 40, dizendo: esperei com paciência pelo Senhor. Aí ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha, Deus escuta, viu? Quem ora, espera a resposta. E Deus lhe responde. Ele ouviu o clamor de Davi. E não só ouviu, mas o que ele fez? Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Veja, irmãos e amigos, a ação da confiança de Davi em Deus. Veja a posição deste homem. Ele bateu na porta certa, que é a porta do céu. Ele pediu a Deus. E quando ele pede a Deus, ele descansa. Ele confia. E Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa posição de crermos nele. E aí está a resposta. Versículo 2 ele vai dizer: tirou-me. Olha, Deus agiu. Tirou-me. É só essa palavra aqui, tirou-me. Já mostra o agir de Deus. Deus agiu na vida de Davi. Deus fez aquilo que Davi estava esperando da parte do Senhor. Ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Uma certa vez eu, ministrando esse texto, eu disse que Davi, o desejo de Davi era sair daquela situação. Deus fez mais. Deus fez além daquilo que Davi esperava. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é? Isso está em Efésios.
no capítulo 3. Então, Davi esperava que Deus lhe tirasse daquela situação. Era a melhor coisa que poderia acontecer na vida daquele homem, era lhe tirar daquela posição, daquele tremendal de lama. Mas Deus não só fez isto, tirou Davi daquela situação, e o próprio texto vai dizer, ele relata aqui, Davi relata, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então Deus tirou Davi daquela situação e lhe colocou num lugar seguro. Deus lhe mostrou o caminho correto. Não só o tirou daquela situação, mas lhe firmou os passos, dizendo: meu filho, o caminho é este. Deus lhe ensinou, Deus lhe mostrou. Deus tirou ele daquela situação, o tirou daquela situação e lhe firmou os passos. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós confiamos em Deus, quando nós chamamos por Ele, nós clamamos a Ele, Ele nos tira da situação difícil e nos mostra o caminho certo a seguir. Veja como é bom nós recorrermos ao Senhor. Veja como é bom confiar no Rei da Glória. Interessante, mais uma vez eu quero enfatizar isso aqui, é que tem muitas pessoas aí que estão decepcionadas com outras pessoas, com amigos, com familiares. Tem pessoas que, quando estão passando uma adversidade, pensam logo naquela pessoa, pensam logo em fulano, pensam logo não sei o que, aquilo outro, e chega lá e com aquela expectativa de que fulano possa lhe ajudar, e chega lá, fulano diz: estou pior do que tu, estou pior do que você nessa situação. Porque infeliz é aquele que confia no homem, porque o homem é falho, o homem é limitado. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Aquilo que você possa estar enfrentando agora, que você precisar, peça ao Senhor, peça a Deus, bata na porta certa, vá até o Senhor, dobre os seus joelhos, clame, peça ajuda. É o quê? É uma enfermidade que você está enfrentando? Peça ajuda ao Senhor. Ele é o médico dos médicos, Ele opera milagres. Não, pastor, não é isso não, meu irmão, não é isso não, é um problema no meu casamento. Bata na porta certa, peça ao Senhor: Senhor, aquebranta aquele coração, Senhor, me ajuda, me mostra o que eu devo fazer. É com filho, é uma dívida que você tem, que você não está podendo saber resolver, ou honrar este compromisso. Senhor, bata na porta certa, Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Só para dar um exemplo, aqui, tem pessoas que estão endividadas e a primeira coisa que pensa é bater numa instituição que empresta dinheiro, numa agiota, isso, aquilo, outro, toma emprestado com fulano. A primeira ação nossa é de pedir ajuda a Deus. Se for para você ir a fulano, é Deus que vai mostrar. Se for para você bater na porta de alguém, é Deus que vai lhe direcionar. E aí, quando você chegar lá, já está tudo resolvido. Porque Deus vai na frente cuidando de tudo. Mas a primeira ação nossa, diante de qualquer coisa na nossa vida, é buscar o Senhor. Buscar a Deus. Eu quero dar um exemplo para você. Sexta-feira eu fui ver um negócio. Estava para fechar um negócio. E fiquei naquela expectativa assim, ou naquela dúvida: será que eu estou fazendo um bom negócio? Será que isso vai ser bom para mim mesmo? A gente olha a coisa, o bem ali, e a gente acha que é a melhor coisa, né? Mas é Deus que sabe. É Deus que vê lá na frente. E domingo na igreja, ontem, a minha oração ao Senhor, eu já vinha desde sexta, né, esperando no Senhor, fiquei de dar a resposta hoje, e aí eu fiquei naquela expectativa. Mas o que foi que eu fiz ontem? Eu fiz exatamente isso, por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje, viu? É por isso que eu estou ministrando o Salmos 40 hoje,
Porque ontem eu disse, Senhor, a minha vontade, a minha, Saulo, é essa aqui. Mas faça como o Senhor achar melhor, porque a minha vida está em tuas mãos. Senhor, está aqui. Se for para dar certo, eu vou chegar lá amanhã e está tudo corretinho, tudo certinho. Mas se não for, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, se o Senhor vê que amanhã ou lá na frente eu vou me atrapalhar, faça com que quando eu chegar amanhã lá está tudo ao contrário daquilo que eu estou esperando. Eu orei dessa forma. Senhor, está nas tuas mãos. E descansei. Eu confiei. E me alegrei. E quem estava no culto ontem viu eu pregando com tanta alegria. Eu estou nas mãos do Senhor. Hoje eu fui. Chegou o dia de ir. Fui. E quando eu cheguei lá, as condições que me deram sexta-feira foi totalmente diferente do que me deram hoje. Eu digo, mudou o quê? Não, mudou isso. Eu digo, pronto, já estou entendendo tudo. O rapaz, ele não estava entendendo, o rapaz, é o quê? Eu digo, não, nada não. Fique tranquilo, eu já estou entendendo tudinho aqui. Não, é porque mudou isso aqui e tal, não sei o que. Não se preocupe não. Eu estou entendendo tudinho já. Muito obrigado, Deus abençoe você. E eu saí tão feliz ali, porque eu entendi que era uma ação de Deus. Era Deus me livrando, né? E eu até disse, Senhor, eu não tenho a capacidade de ver lá na frente. O Senhor é que vê. Então, se não for para que o teu nome venha a ser glorificado, se eu ver que eu vou me enganchar em alguma coisa, que nada dê certo. E eu fui, e não era que mudaram as coisas, de sexta para cá, olha, porque isso aqui, porque começaram a complicar. Eu digo, mudou, então deixa. Não, mas vem cá, eu digo, não, eu já estou entendendo tudo. Quase que eu dizia ao rapaz, mas eu não disse não, porque ele não ia entender mesmo. Resposta de Deus. Sabe por quê? Porque eu recorri ao Senhor. Eu não pedi ajuda a ninguém aqui, um conselho a ninguém. Eu tenho Deus. Eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, está em tuas mãos. E quando eu fui, as pessoas queriam complicar. Eu digo, não precisa complicar não. Eu já recebi a resposta, já estou entendendo tudo. E hoje eu estou aqui feliz. Porque Deus é aquele que sabe tudo da minha vida. É aquele que me conduz, que me mostra. Eu também cheguei ao fundo do poço da minha vida. Antes de Jesus, a minha vida era uma vida solapada, ilusão do mundo. O Senhor também me tirou desse poço de perdição e me colocou os meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos, olha aí. Colocou nos meus lábios um novo cântico. Hoje eu louvo a Deus. Hoje eu glorifico o Senhor. Hoje da minha boca saem louvores ao grandioso Deus. Que mudança, que transformação. Mas por quê? Porque no momento difícil nós clamamos, nós pedimos ajuda ao Senhor. Aqui está Davi, dando esse lindo testemunho. O momento era difícil, mas ele pediu ajuda a Deus. E esperou com confiança. E Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa confiança nele. Deus não nos decepciona. Todo aquele que recorre a ele, todo aquele que espera nele, são abençoados. Espero que você entenda a mensagem desta tarde. Que decisões a tomar todos nós temos. Problemas todos nós temos. Dúvidas todos nós temos. E o que fazer diante desses momentos de dúvidas, de decisões, de dificuldades? Pedir ajuda àquele que é o Todo-Poderoso, pois só Ele tem poder, tem bondade para nos ajudar. Então busque nele, busque no Senhor. Tem alguma dúvida aí? Qual é o problema que está corroendo o seu coração? Qual é a adversidade que chegou aí na tua vida, que você está sem saber o que fazer? Qual o problema que surgiu que você não está sabendo o que fazer nesse momento tão difícil? Então peça ajuda ao Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te mostrar o que é que você deve fazer nesses momentos de aflição
e de dificuldade. Que Deus te abençoe, no nome de Cristo Jesus.